Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre pensão por morte. Então hoje eu vou explicar como se dá a pensão por morte após a reforma da Previdência. Na verdade, a gente tem que analisar dois aspectos. Se o óbito aconteceu antes de novembro de 2019 ou após novembro de 2019. Isso vai fazer muita diferença quando você for encaminhar a sua aposentadoria ou quando você estiver conversando com alguém que perdeu algum ente querido e que vai encaminhar uma pensão por morte. Então, primeiro a gente precisa saber se esse óbito foi antes de 2019 ou se foi após 2019, porque com a reforma da Previdência a gente teve algumas alterações importantes, né, com relação à pensão por morte, com relação aos dependentes, aos valores da pensão, que foi o que mais impactou com relação à pensão por morte. Então, por isso é muito importante a gente saber a data do óbito. Pode acontecer de um óbito ter acontecido antes de novembro de 2019 e encaminhar o pedido agora, não tem problema. A lei que vai ser utilizada nesse caso vai ser a lei antiga, antes da reforma da Previdência. E agora, para a gente dar sequência nesse nosso assunto, a gente vai conversar sobre os 3 requisitos da pensão por morte. A gente precisa desses 3 requisitos para conseguir encaminhar uma pensão por morte e que essa pensão por morte seja bem sucedida, que você tenha direito a receber essa pensão por morte. Então vamos falar primeiro sobre o primeiro requisito. O primeiro requisito, a gente tem que comprovar o óbito. A gente tem que comprovar que aquela pessoa faleceu, ou no caso de morte presumida, tem que ter um processo judicial onde já tenha lá declarado pelo juiz a morte presumida. Então, relembrando, o primeiro requisito é comprovação do óbito. Agora vamos conversar sobre o segundo requisito. O segundo requisito é demonstrar a qualidade de segurado. O que significa isso? Qualidade de segurado, eu vou dar um exemplo, uma suposição que fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho um carro e eu tenho um seguro de carro. Então, se acontecer um acidente, acontecer qualquer fatalidade, eu vou ter direito de buscar esse seguro, né, essa apólice junto à seguradora. O INSS funciona mais ou menos da seguinte forma. Se eu tenho carteira assinada, se eu recolho o INSS ou se eu estava recebendo um benefício, os meus dependentes vão ter direito a receber a pensão por morte. Então, o segundo requisito é a qualidade de segurado, que é quando a pessoa que faleceu tinha direito de solicitar ao INSS algum benefício. Então, o decujus, a pessoa que faleceu, ela tem que ter essa qualidade de segurado. Senão os dependentes não vão ter direito em receber a pensão por morte. Às vezes acontece das pessoas chegarem aqui no escritório, né, e solicitarem, eu quero encaminhar uma pensão por morte, o meu esposo tinha uma oficina e eu questiono, mas ele tinha recolhimento, ele pagava o INSS, ele tinha carteira assinada? Não, ele não tem nada, não tinha nada, ele era informal. Nesse caso, infelizmente, as pessoas que são informais, que não recolhem um MEI, que não recolhem carnê do INSS, que não tem carteira assinada, não vão ter direito à pensão por morte. Então, a gente sempre frisa a importância de ter o recolhimento do INSS, né? De estar essas contribuições em dia. Por quê? Porque se caso acontecer qualquer problema, que a gente precise de um benefício, a pessoa vai ter direito a solicitar esse benefício junto ao INSS. Agora nós vamos conversar sobre o terceiro item que é super importante, não adianta a gente também ter a qualidade de segurado e não ter dependentes. Se não tiver dependentes, né, daí sim vai ter direito a uma pensão por morte. Então, os 3 requisitos comprovar o óbito, o segundo requisito é a qualidade de segurado, o terceiro requisito é ser dependente do falecido. Quem são os dependentes do falecido? Pai, mãe, esposa, filhos menores de 21 ou filhos não emancipados com invalidez, com alguma doença grave ou irmãos também não emancipados com doença grave. Então, esses são os dependentes que terão direito em receber uma pensão por morte da pessoa que faleceu. Então, eu gostaria de agradecer vocês aí a atenção por vocês terem estado aqui comigo durante esse vídeo. Se gostaram, dá um like, curte, compartilha com seus amigos.
Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, algum assunto que vocês querem que eu converse, que a gente tire dúvidas, pode me mandar aqui nos comentários, que vai ser um prazer em responder vocês. E eu te aguardo no próximo vídeo sobre assuntos do INSS. Até mais, tchau!